Passei o último mês criando um escritório minúsculo, definitivo, resolvendo inúmeros problemas e erros causados pela falta de experiência, excesso de confiança ingênua e a habitual falta de planejamento. Só para tentar encaixar tudo isso, aqui dentro, o objetivo é simples. Eu tenho esse espaço cheio de projetos antigos, livros, lembranças de uma mediocridade sustentada de vidas passadas. Quero provar que este espaço é suficiente para um escritório totalmente funcional. Para te mostrar o que aconteceu, precisamos voltar um mês. Desde o início, esse projeto parecia demais. E não do ponto de vista de que é realmente uma construção simples e que a maioria dos carpinteiros poderia fazer de olhos fechados, mas mais por tentar juntar tudo para encaixar e funcionar do jeito que funciona na minha cabeça. Eu tive que me forçar a fazer isso aos poucos, parar de pensar no todo e em como tudo se move junto. Eu vou acabar desejando que isso fosse maior, não vou? Em vez disso, começo a preparar só as partes que sei que preciso e as tarefas que exigem tempo e espaço, como revestir essas portas com lâmina de madeira. Recentemente comecei a postar vídeos no Facebook e Patreon para mostrar a marceneiros iniciantes que aplicar lâmina de madeira não é tão difícil quanto parece. Você não precisa de sacos de vácuo e moldes, na verdade, só precisa de cola, papel manteiga e algum peso. Bem, bastante peso, como você vai ver em breve. Desde o início da campanha para marceneiros iniciantes, venho aplicando lâmina de madeira em caixas e pranchetas, e agora a madeira escolhida para portas e outras áreas da construção. E eu sei que muitos de vocês vão perguntar, por que não usar madeira maciça? Por que não simplesmente derrubar uma árvore de sapele? E eu nunca vi uma árvore de sapele. Enfim, por que não simplesmente derrubar uma árvore de sapele, pegar as tábuas e construir com isso? Bom, sinceramente, essa construção já é complicada o suficiente sem ter que considerar o movimento da madeira. Eu não preciso desse tipo de dor de cabeça, mas, como verão, o folheamento trará outros problemas além de farpas e o veio da borda. Mas vamos chegar lá. Ainda não estou pronto para cortar no tamanho certo. Antes disso, vamos ver o espaço. Comprei a furadeira de bancada sem ter onde pôr, mas foi útil. Sou muito bom em começar e descobrir as coisas no caminho, mas já vejo alguns obstáculos à frente. Dá uma olhada nisso aqui. Esta é a parte de baixo do nicho, e eu instalei essas portas de armário com dobradiças europeias há alguns anos. Se eu embutir as portas do armário na parte de cima, ficando potencialmente uns 5 centímetros ou 4 centímetros atrás de onde a parede termina, simplesmente não vou ter profundidade suficiente dentro para fazer o que eu quero. Já planejei o bastante para medir e notar esse detalhe. Mas, um passo de cada vez, vou desmontar tudo isso para que a gente possa ver com o que está lidando. Agora, serei totalmente sincero durante essa construção. Quando tirei tudo do nicho, comecei a ter dúvidas. As curvas da parede são um problema. E mesmo tão cedo, eu já sei que elas são um problema. E eu não tenho um plano para lidar com isso. Estou apostando um pouco na fé cega de que vou encontrar uma solução para esse problema quando chegar lá. Se nada der certo, esse projeto pode terminar aqui. Esse é um começo muito bom, mas ainda não terminamos, porque todo esse carvalho nas bordas e nas prateleiras, a gente também precisa tirar. Esse trabalho não foi tão ruim, mas talvez eu tenha subestimado um pouco isso, porque são 940 milímetros na parte de trás, 950 na frente, e aí faz uma curva. Me pergunto por que não quero transformar isso em um cantinho só meu, porque esse seria o nicho perfeito para uma TV, ou um quadro de dardos, ou um centro de jogos, ou algumas prateleiras bonitas de carvalho para guardar várias bugigangas. Mas eu vim aqui com um plano. Embora pareça simples no início, prometo que ficará mais interessante quando a estrutura estiver pronta. Vou poupar vocês de cada corte e das mais de 30 idas da oficina até a casa para medir tudo. Por muitos motivos que agora já nem lembro, decidi que levar a madeira até as ferramentas era melhor do que o contrário. Ainda hoje, olhando para trás, não sei qual teria sido a melhor escolha.
Isso tudo levou quase o dia todo, diferente do que parece aqui, como se fosse só meia hora. E o motivo disso? Bem, o motivo disso foram as paredes. Não tem uma parte reta nessa parede, naquela parede, em nenhuma delas. Não tem uma única parte reta. Isso é culpa minha, ou quase caiu em mim. Vou aparar isso. Você não verá isso porque tem um plano para o interior delas. Talvez eu encaixe cada peça na parede separadamente e depois a parte de cima também separadamente e depois una tudo com parafusos para furos de bolso. Porque eu acho que vai me ajudar a fazer um trabalho melhor. Se você acha que coloquei os furos de bolso no lado errado... Sim, eu fiz. A culpa foi minha. Pelo menos você nunca vai ver o erro. Se ao menos tivesse uma parede reta naquele nicho. Sinceramente, quero dizer que em qualquer direção elas são tortas, estufam de um lado e o fundo estufa. Todo o projeto pode desandar por dois motivos. Primeiro, as paredes. Segundo, minha falta de experiência e talvez de paciência. De qualquer forma, os lados são firmes, então podemos começar a fazer um plano para o próximo passo. Isso ficou muito bom. Não lembro de que lado deixaria o veio da madeira. Esse é um problema. Estou muito satisfeito com o resultado. Vou te mostrar. Agora, não me importo em admitir que eu estava temendo essa parte praticamente desde o momento em que terminei de aplicar a lâmina de madeira, porque percebi que não tinha uma borda reta para trabalhar. Então, não podia simplesmente passar essas peças direto na serra de bancada para dimensioná-las. É aí que entra o guia de serra circular mais barato da história para essa serra circular. E tenho que dizer, ele fez um trabalho fenomenal. Costumo ser cético porque fui eu que fiz, mas fiz ao contrário. Ele vai na parte mais fina da base, não na mais larga. Mas como ele tem folga zero, pressionando as fibras para baixo, o acabamento ficou fantástico. E então, bom, aí eu pude passar tudo na serra de bancada para acertar as dimensões da largura. Ficou absolutamente perfeito para as duas portas. Não acho que seja necessário mostrar cada corte, mas é importante mostrar que qualquer serra de bancada serve para o trabalho. Às vezes, basta pensar diferente, usando a serra circular no primeiro corte para criar uma borda reta e passar com segurança pela guia paralela. Agora, acertar essas dimensões no corte transversal, que seria a altura da porta, já é outra história, porque o alinhamento dos veios da madeira estava me preocupando. E talvez esse não seja o jeito mais ortodoxo de fazer isso. E talvez seja um sinal de que eu preciso de uma serra de trilho para finalmente conseguir fazer esses trabalhos com mais facilidade. Passei um bom tempo alinhando os veios da madeira e prendi as tábuas com fita para evitar que escorregassem no corte. E então, o primeiro corte que eu fiz, bem, eu fiz ele reto atravessando as duas tábuas presas juntas. No segundo, eu acho que fiquei um pouco mais esperto aqui, porque coloquei as tábuas uma em cima da outra e cortei as duas ao mesmo tempo. Assim, eu garantia que as duas portas teriam exatamente o mesmo tamanho. O fato da serra circular não ter cortado tudo é apenas um detalhe pequeno que exige acabamento. Sei que lixar não é a atividade preferida de todos e é difícil mostrar isso em vídeos porque pode ser entediante. Fiz o meu melhor para juntar tudo para você numa pequena montagem. Neste caso, lixei até a lixa 180 e farei o lixamento final depois. Se alguém se pergunta por que não me preocupo em atravessar o folheado, eu não tinha dito antes, mas esse folheado tem 2,2 milímetros de espessura.
Mas essa espessura realmente ajudou bastante na hora de aplicar toda essa fita de borda. E foi muita coisa. Costumo não elogiar isso, mas aplicar fita de borda em uma placa assim, na vertical, é realmente difícil. Usei meu software de design 3D, fiz essas peças numa impressora 3D e elas até têm vídeo próprio no canal de impressão 3D para marcenaria. Vou deixar um link na descrição, pois foram muito úteis neste projeto. Agora posso usar as duas mãos para colocar a fita de borda. Preciso compartilhar um segredo com você e contar meus planos para a próxima hora. Usei 2 tipos diferentes de fita, achando que uma delas não era adesiva o suficiente porque ela ficava soltando, e aí a lâmina de madeira acabava saindo junto. Não é a fita, eu lixei, mas não tirei o pó. Isso impede a fita de grudar. Agora por 1 hora vou ficar recolocando a fita sempre que ela soltar. Você não precisa ver nada disso, mas esse foi o preço. Depois que toda a cola secar e a fita de borda estiver fixa, é só parar e ver o acabamento que fica depois de passar uma plaina de bloco bem afiada. Bem, usar uns 5 ou 6 tipos diferentes de plainas de bloco e um pouco de lixa para dar o acabamento vale a pena. Falando em jornadas, é hora de montar essa coisa. Essas portas pesam 1 tonelada. Elas vão ser presas pelo que a maioria das pessoas chama de dobradiças europeias, como essas da Blum. Agora, elas não são tão difíceis de instalar, mas alinhá-las é um pouco mais complicado. Então, isso aqui não é a porta em si, isso é uma peça de teste. Decidi fazer isso porque não confiava em mim mesmo para acertar a porta de primeira. A ideia é instalar todas as dobradiças, depois levar para o escritório, fingir que é a porta e alinhar com a estrutura interna do armário. Se isso funcionar, aí eu posso transferir os diferentes pontos para as portas e furar de verdade. Então vamos ver no que dá. Verifique se as câmeras estão ligadas, tire algumas fotos para a capa do vídeo e então tente. Agora, tenha em mente que isso não é um pedaço de madeira pesado. Alinhar 4 desses juntos não é tão fácil quanto você imagina. Felizmente, há um pouco de ajuste, tanto para cima e para baixo, quanto para dentro e para fora. Ainda assim, isso exige um pouco de... Bom, eu não vou mostrar para você. Só saiba que levou algumas tentativas e você precisa de muita paciência para fazer isso. Depois de feito, você pode se orgulhar. Ou seria presunção? Eu não sei, existe uma linha tênue, mas, de qualquer forma, isso é um sucesso. Não se preocupe com as laterais. Eu estou, neste momento, fazendo um plano que, espero, vai canalizá-los. Preciso de fita de borda aqui. Ainda não comemoro, pois temos trabalho. Acho que já vimos fita de borda suficiente por hoje, mas só saiba disso, teria sido muito melhor fazer isso antes de eu instalar as tábuas. Ainda assim, como tantas partes dessa construção, acabou ficando pronto. E agora, a parte um pouco mais assustadora. Usei a tábua de sobra que tínhamos usado para as dobradiças como um gabarito e levei até as portas de verdade. Marquei, furei, instalei todas as dobradiças, torcendo para não ter cometido nenhum erro no processo. Com toda a ferragem instalada, era hora de levar as portas para casa. Elas pesam cerca de 3 vezes mais que o peça de teste que fiz. E com muito malabarismo, mais malabarismo, alguns palavrões e quase desistindo. No fim, com o tempo, consegui encaixá-las. Foi bom terminar o dia com as 2 portas no lugar. Mas, então pensei melhor nisso depois de dormir. E devo dizer que, por mais orgulhoso que eu esteja do quanto avançamos ontem,
Não está perfeito, não estamos buscando a perfeição, mas precisamos buscar algo realmente bom. Porque esta manhã estou xingando o Mark do passado, o Mark de 5 ou 6 anos atrás. O Mark que instalou essa prateleira. Porque o plano para isso era que tudo ficaria em cima dessa prateleira. Tudo o que eu estou prestes a construir, para o qual reservei o dia de hoje, iria ficar nessa prateleira. Mas o Mark do passado não fez essa prateleira muito resistente. O Mark do passado não fixou bem essa prateleira nas laterais. E no fundo, o Mark do passado está me irritando esta manhã. E na verdade ficou ainda pior. Em vez de consertar a prateleira original, como você pode ver aqui, eu realmente tive que fazer uma prateleira completamente nova. Então eu revesti uma peça com lâmina de madeira, cortei no formato usando a antiga como molde e fixei ela direitinho. Você quase não verá essa prateleira, pois vou montar uma escrivaninha sobre ela. E eu tive o cuidado de deixar ela perto desse pedaço de MDF, já preparado para isso. Preciso de um pedaço sólido de sapele para a borda. Antes, preciso te contar algo que aconteceu. Então, uma coisa que é importante para mim em cada projeto, não importa se é complicado ou simples, é que se eu cometer um erro, eu mostro para vocês. Já cometi vários erros até agora, alguns pequenos, mas esse foi grande. Acabei de cortar esse MDF que revesti com lâmina de madeira dos dois lados. Nem pensei ou olhei, só colei uma ripa com fita dupla face para passar a serra circular. Nem achei que valia mostrar para vocês. E quando eu tirei, toda essa lâmina saiu junto. Então em toda a extensão eu percebi uma abertura. Tudo o que vou fazer é abrir com uma faca. Depois eu só vou pingar um pouco de cola CA fina, borrifar um ativador e espero que isso segure bem firme. Algo como a marcenaria é impossível de fazer sem cometer erros. O verdadeiro mérito está em como você corrige seus erros. E aí você só espera evitá-los da próxima vez. Mas, se não conseguir, bem, pelo menos você já sabe como consertar. É muito improvável que isso seja visto. É a parte de cima da peça, por isso fiz isso, mas fica atrás. Agora só preciso lixar um pouco de cola instantânea dos dedos. Nada demais. Nessa etapa da edição, percebo que já mostrei muita fita de borda e muito refile. Está ficando um pouco repetitivo, então vou resumir ao essencial. Fiz outro painel para usar como mesa. E bem, você nem sempre faz uma tomada como essa. Mesmo que quase quebre sua câmera nova. Enfim, só os destaques. Esta é a mesa. Coloquei madeira maciça na parte mais próxima de mim, porque achei que suportaria mais pancadas e também serviria como boa alça para o próximo passo. Também existe uma parte traseira que você me vê colocando aqui, e elas devem ser fixadas juntas devido às saliências. Antes de fazer isso, preciso aparar. Não sei se é o jeito certo, mas tive que medir o vão entre as portas abertas a 90 graus. Consegui aparar a peça para encaixá-la, mas percebi que as dobradiças atrapalham. Agora isso, uma coisa que descobri, me levou cerca de mais 1 dia e meio de trabalho para consertar. Porque a única maneira de resolver isso foi realmente remover um pedaço de madeira da escrivaninha para que houvesse um espaço para passar pelas dobradiças. Você vai perceber, à medida que chegamos ao final desta construção, que é justamente aqui que a falta de planejamento que tive no início acaba se acumulando e me deixando com cada vez mais problemas conforme terminamos. Este não foi tão assustador quanto pensei inicialmente. Tudo o que precisei para consertar isso foi fazer um molde. Tirei um pouco da madeira dura da própria mesa para que ela ficasse nivelada com os sarrafos na parte de baixo das portas, e você vai me ver fazendo isso daqui a pouco. Como disse, faça um gabarito para a abertura que você quer remover. Quanto mais tempo você dedicar ao molde, mais preciso será o corte. Por isso, investi bastante tempo nisso. Prendi ao pedaço e, apesar do nervosismo, posso dizer com orgulho que deu surpreendentemente certo. Mesmo que tenha me levado cerca de 2 dias para fazer todas as partes que você está vendo em 10 segundos. Não é um trabalho difícil. O problema é que, depois de cortar tudo, meu lado perfeccionista achava que você veria a borda do MDF, mesmo que não fosse visível. Então eu tive que voltar depois de fresar, depois de lixar, depois de usar o formão para deixar os cantos bem retos e definidos. Precisei voltar para pôr a fita de borda. Porque, bom, eu não sabia que não tinha fita de borda.
E aparentemente isso é importante para mim. Quem diria? E também tenho que confessar que realmente fica bonito no vídeo. Aqui vai uma prévia rápida de como fica quando está no lugar. Esses sarrafos que vão sustentar a mesa, eu não tinha certeza se funcionariam. Vou cortá-los grosseiramente e parafusá-los sem apertar muito embaixo das portas. Mas para testá-los de verdade, eu preciso realmente conectar as duas partes da mesa. Comprei uma dobradiça de piano com acabamento em latão para unir as duas mesas. A ideia é que eu consiga conectá-la nas extremidades de ambas as peças. Eu não estava muito preocupado com o fato de estar parafusando no MDF aqui, para quem estiver preocupado aí, embora o peso da mesa fique em balanço sobre um espaço aberto por causa dos sarrafos sob as portas, que você verá em breve, não creio que haja muita pressão sobre a dobradiça. Se achar que fiz algo errado aqui ou em outra parte, é só avisar. Duvido que consiga mudar isso, mas ao menos saberei. Até agora tudo certo? Agora para aqueles sarrafos. Como disse, eles só estão cortados grosseiramente e parafusados embaixo das portas. Só para eu poder testar se a dobradiça funcionava, se tudo ficava nivelado e se os vãos realmente passavam por cima das próprias dobradiças. E que aí a escrivaninha vai se afastar, porque se não fizer isso, então eu não tenho um escritório em um nicho. Eu só tenho um escritório saindo para fora de um nicho. Não são só as ferramentas elétricas e a câmera que estão ficando sem bateria. Eu estou quase lá, mas não conseguiria terminar sem uma pequena vitória e tenho que dizer que precisa de alguns ajustes, um pouco de calço, lixar um pouco aqui e ali, mas... isso é muito melhor do que eu pensei que seria. Preciso refletir sobre isso e parar. E só descobrir o que vem a seguir. Porque isso está ok. Eu quero que seja especial e tenho mais algumas ideias. Então, tudo daqui para frente determina se esse projeto vai ser um sucesso ou se vai ter um fator uau. E eu vou usar isso todos os dias. Não para aquilo que você está pensando, mas eu vou usar todos os dias. Então a primeira coisa a vir a fazer nos puxadores é um simples sulco com uma fresa de coveamento e um pouco de modelagem, e de repente esses blocos de carvalho ficaram um pouco mais táteis. E agora, para uma parte realmente importante, o acabamento. Agora, eu não sou especialista em acabamento, confesso, mas gosto de um verniz em spray porque é fácil, não tem muito como errar. Mas vou tocar bastante na parte interna disso aqui. Então verniz por fora, mas optei por um óleo Osmo por dentro. Porque ao toque acho um pouco mais fácil. E também é muito mais fácil perceber caso eu arranhe ou arranhe mesmo. E não faz sentido fazer todo o acabamento em todas as peças se você não for fazer em cada uma delas. É melhor fazer tudo junto, certo? E não deixe nada da construção para depois. Ok, eu precisei furar e colocar alguns ímãs, mas vamos deixar por isso mesmo. Certo, eu realmente tive que folhear mais uma peça porque não tinha o suficiente para o que decidi que precisava fazer. Enfim, os puxadores ficaram legais e vou me perdoar por ter feito as coisas fora de ordem, porque agora a construção está quase terminando. É hora de encaixar essas peças. Você já percebeu que ao colocar as ferragens, passo cerca de 15 minutos ajustando até tudo se encaixar? Você não precisa ver isso de novo. Também já aprendi a parte interna. Coloquei a nova prateleira e em cima dela parafusei a mesa retrátil.
Também reforcei a parte de cima aqui. Agora, aqui está o motivo dos ímãs na própria mesa. Vou colocar alguns na porta sim, depois que eu passar o acabamento também, assim as portas não ficam balançando quando a mesa estiver abaixada. A dobradiça só abre mais 5 graus, mas isso dá um pouco mais de estabilidade. E quando você acha que isso acabou, aqui vem a parte realmente empolgante. Tivemos um contratempo, o fundo do nicho segue ruim e vou ficar vendo isso o tempo todo. Mas em vez de pintar, que era algo que eu estava considerando em um momento, acho que tem uma solução melhor. E ela vai servir para 2 propósitos. Porque isso aqui é apenas um painel de parede simples, feito de feltro grosso, com algumas dessas tiras de MDF folheadas na frente. Então fica bonito. A instalação ali em cima é fácil e vai ajudar com outro problema. Como fechamos as laterais, vai encaixar facilmente, só vou parafusar no compensado. Talvez eu precise furar alguns buracos na parede atrás, o que me deu uma ideia inteligente. Já que vou furar, posso instalar suportes de prateleira para ganhar mais espaço de armazenamento. Agora, estes aqui são simples, apenas impressos em 3D, eles se encaixam nas fendas e, bem, é basicamente isso mesmo. Também imprimi estes, que são arruelas quadradas para os parafusos. Como é feltro, vou passar o parafuso por ele para esconder o parafuso. Acho que isso aumenta a área de contato com o parafuso, evitando que ele atravesse o feltro e se perca. Enquanto encaixo as últimas peças, sinto que preciso explicar algo. Filmar nesse nicho durante a construção foi difícil para conseguir os ângulos certos. Por isso, comprei uma câmerazinha que prende na ponta do boné. Depois, ao ver as imagens, tudo te deixa realmente enjoado, como se estivesse no mar. Então eu tive que reduzir isso ao básico, só para poder mostrar para vocês como eu finalizei. Parafusei tudo, cortei ao redor das dobradiças para alinhar. Usei fita dupla face para colar o feltro e instalei os suportes impressos em 3D. Fiz alguns outros suportes para outras coisas e também fiz algumas prateleiras. Instalei painéis acústicos embaixo das prateleiras. E tudo estava indo muito bem até que... Então, bem quando eu acho que terminei e estou pronto para colocar os últimos painéis na parte interna das portas, percebo que isso não vai acontecer se houver painéis em qualquer lugar desse arco. Preciso traçar o arco da porta, cortá-lo do painel e perder toda a espuma só para manter o movimento de abrir e fechar. Acho que a única maneira de fazer isso é simplesmente fazer. Só cortar e ver o que acontece, certo? Quero muito chegar lá. Eu temia que após um mês de trabalho, cortar os painéis acústicos desse jeito prejudicasse tanto a estética quanto o controle do som, já que montei isso exatamente por esse motivo. Há anos preciso ir até minha oficina para gravar as narrações, o que só atrasa a edição e piora a qualidade do som. E por isso, eu montei tudo neste vídeo para ser um escritório em um nicho por 2 motivos. Primeiro, para mostrar às pessoas que é realmente fácil pegar um espaço pequeno na sua casa e torná-lo muito útil. Segundo, para provar que pode fazer isso apenas com habilidades básicas. E terceiro, preciso de um escritório dentro de outro. Preciso de um espaço separado no meu espaço de trabalho para alternar facilmente entre edição, gravação de narração e voltar ao fluxo. Eu queria tornar esse espaço o melhor possível. Deixei essas gavetas fora do vídeo porque tem um propósito especial para a construção que mostrarei em algumas semanas. Mas toda a narração que vocês ouviram neste vídeo foi gravada bem aqui, nesse pequeno escritório, no nicho que eu construí para mim mesmo. Espero que vocês tenham gostado da construção. Eu preciso agradecer especialmente aos meus apoiadores neste caso, porque mostrei para eles as 2 primeiras semanas dessa construção para me manter motivado. Foi uma jornada difícil. E sinceramente, esse foi um dos vídeos e das construções mais difíceis que já fiz. E se você chegou até aqui nesse vídeo longo, eu te agradeço muito por ter me acompanhado. Por favor, considere se inscrever, deixe o like e se você realmente gostou, aperte o hype. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.